Muito bom dia, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre o seu coração. Atualização. Este é um tema muito comum hoje em dia. Muitos estão falando sobre isso, muitos se têm discutido sobre isso. E há pouco tempo, em um vídeo desses do YouTube, em que pastores ali estavam discutindo esse assunto, um tema que tem gerado polêmica, se há necessidade ou não de se atualizar a Bíblia, eu fiz o seguinte comentário: aquelas pessoas que ainda não foram atualizadas pela Bíblia querem atualizar a Bíblia. Exatamente. Ou seja, a palavra de Deus nos deixa claro que nós precisamos ser atualizados, muito mais do que atualizados, nós precisamos ser completamente transformados. É isso que o apóstolo Paulo diz quando ele escreve a carta aos Efésios. Por exemplo, no capítulo 2, ele diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Nós andávamos segundo o curso deste mundo, andando segundo o príncipe das potestades do ar, andávamos segundo as inclinações da nossa carne. Ou seja, nós precisamos ser atualizados, muito mais do que atualizados, transformados pela palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Jesus diz a Nicodemos que quem não nascer de novo não pode nem ver e nem entrar no reino de Deus. Então, quer dizer, a palavra de Deus, quando ela vem com poder e autoridade, ela nos transforma, ela nos atualiza, porque nós estamos desatualizados, nós precisamos ser transformados. Mas quando nós não queremos essa transformação, nós queremos então ir contra a palavra de Deus. Gente, isso é algo muito sério. A palavra de Deus, ela precisa transformar o ser humano, levar o ser humano a compreender que a vontade de Deus para ele não é permanecer neste mundo igual ele está. A Bíblia fala claramente que o homem está morto, por isso ele precisa ser ressuscitado. Só Deus pode trazer vida ao homem. Ali Paulo diz claramente que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, ele nos deu vida juntamente com Cristo. A palavra de Deus é inclusiva? Muitos têm falado sobre isso. Claro que ela é inclusiva. A palavra de Deus, o Evangelho, ele é 100% inclusivo. Paulo diz, quando ele escreve em suas cartas, que hoje não existe mais judeu, grego, escravo, livre, homem e mulher, todos são iguais perante Deus. A palavra de Deus é extremamente inclusiva, ela inclui a todas as pessoas para que essas pessoas venham a ser transformadas pelo Evangelho. Mas isso é importante, o Evangelho transforma, o Evangelho liberta, o Evangelho que não transforma, que não liberta, eu costumo dizer que o evangelho que não liberta, que não transforma o ser humano, não é o evangelho da graça, é o evangelho da desgraça. Porque a pessoa permanece como está? Não. A Bíblia fala claramente que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. A palavra de Deus diz claramente: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então este é o problema. Muitas vezes nós querendo agradar outros, agradar a gregos e troianos, encher as nossas igrejas de membros, nós dizemos: pode vir para Jesus, pode vir, venha como estás e permaneça como estás. Ou seja, não há uma atualização, não há uma transformação de vidas. Isso não é o Evangelho. O verdadeiro Evangelho não exige a atualização da Bíblia. A verdadeira igreja, a igreja que prega o Evangelho, não quer atualizar a Bíblia, porque sabe que a palavra de Deus ela é uma só. Alguns defendem dizendo que quando se fala de atualização, na verdade está falando de uma nova interpretação. Mas isso é errado. A interpretação da Bíblia é uma só. Nós temos que buscar qual a melhor interpretação, estudando profundamente, entendendo de fato que o Espírito Santo fala conosco por meio do Evangelho. Aplicações existem muitas, mas a interpretação é só. O que valia no passado, o que realmente tem significado para nós, no passado tem hoje. É claro que
que as aplicações são diferentes. É claro que hoje nós não vamos fazer filactérios, não vamos sacrificar animais, isso é coisa do passado, isso não tem nada a ver com o Evangelho, mas os princípios são os mesmos. Deus continua nos ensinando por meio da sua palavra. A Bíblia não precisa ser atualizada, nós é que precisamos ser atualizados pela palavra de Deus, pelo poder do Evangelho.